Bom dia, pessoal. Reiniciando a live. Vamos lá, agora sim. Quinta-feira, feriado, dia 11 de junho. Estamos reiniciando a live que tinha 5 minutos de iniciada, mas o Instagram tá bugando aqui e tá querendo atrapalhar nosso propósito. Vamos lá, Andréia. Vou tentar. Agora eu tô te mandando de novo a solicitação. Aceita aí. Oi, bom dia. Bom dia. Só te escuto, não te vejo. Então a gente vai ficar assim, Então tá só no bom. som. Tudo bem? Bom dia. Muito Muito bom. feliz de estar aqui com vocês, com todo mundo. Muito feliz de você ter aceito o convite. Que coisa boa começar o dia com você, com o Cacau, que são amigos muito queridos. Ontem ele estava com dor de cabeça, ele está melhor? Tá melhor. Que Acho que bom. também que é a mudança de tempo, né? A friagem. Ai, que bom. Então, muitas energias positivas aí para ele. Gente, pessoal, essa é a Andreia, embora vocês não estejam vendo. Ela é uma fofa, uma amiga muito querida. Vou pedir ela para se apresentar para vocês agora brevemente, para quem não a conhece, para a gente começar a nossa leitura, tá bom? Bom dia, pessoal. Eu sou a Andréia Botino, eu sou tarefeira, né, da SESC, em Rio das Ostras, e fico muito feliz em poder desempenhar diferentes tarefas, né, na Casa Espírita. Também sou colaboradora em Macaé, na Casa do Caminho, e eu e o Cacau juntos também desenvolvemos uma tarefa bem bacana lá. E para a gente começar, eu gostaria de pedir para cada um também colocar o seu copinho com água, né, sobre a mesa, para no final, né, a gente também tomar essa água que vai ser o nosso remedinho do dia. Muito importante a lembrança, né? De É, quando a gente está assim em sintonia, está em prece, está em estudo do Evangelho, o quanto que a gente pode ser beneficiado com a fluidificação da água. Muito bem lembrado, querida. então, você vai iniciar, você chegou a fazer a prece Isso. inicial? Não, ainda Ah, não. Aí eu parei para pensar se o meu café vai ser fluidificado, porque eu vi um cafezinho em cima da mesa. Vamos lá. Hoje nós vamos começar o capítulo 13 e com a Andrea nós vamos ler o item 3, que é a continuidade de ontem, o assunto é fazer o bem sem ostentação. Então, como ela vai ficar com a isso. prece final, eu vou ficar com a prece inicial para a gente poder iniciar aí essa manhã e sintonizar com os nossos benfeitores, com Jesus. Então, vamos juntos comigo aí. Unir os nossos corações nessa quinta-feira, nessa manhã, desejando que a presença amiga daqueles que nos assistem, tanto nos incentivam na caminhada, sejam motivadores todos os dias, para que a gente persista no estudo, mas, sobretudo, na prática dos ensinamentos em nossas atitudes, em nossos pensamentos, renovados a cada dia. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade que nos dá sempre do perdão. Em sua misericórdia, nos oferece sempre um novo dia para aprendermos e praticarmos. E pedimos a Ti, Mestre querido, nosso amigo, que possa alcançar também os corações endurecidos em todo este planeta, que não Te conhecem ou Te negam por não terem ainda se aberto a sentir a grandeza que é ser amada por Ti. Por estes irmãos que por muito ainda mais sofrem, porque não têm a certeza desse amor e a fé no futuro, nós rogamos nessa manhã que possam ser acalentados, estimulados ao bem e que seus corações se abram para a verdade da vida. Iniciamos este dia com a leitura
pedindo que a nossa irmã Andréia seja intuída em tudo que nos trouxe, nos preparou, que a gente termine ainda mais fortalecido e feliz com a graça de Deus. Que assim seja. Assim Que assim. seja. Então, vamos iniciar a leitura. Eu também busquei outras contribuições, né, de outros autores para enriquecer ainda mais o estudo. Vamos então iniciando. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Está me ouvindo, Dorinha? O som tá bom? Perfeitamente, perfeitamente. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente, identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio, quer dizer, o sufrágio seria a eleição, né, dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dar à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz. Então, quem está procurando, né, no livro do Evangelho, nós estamos na página 178, né? Para Do seu facilitar. livro, né? É do meu livro, que tem outra edição também, né? E aí, falando sobre essa questão, aí tem uma outra frase muito importante embaixo, que fala: quantos há que só dão na esperança de que o recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido. Quer dizer, muitos querem fazer algo esperando essa recompensa, né? E aí eu me lembrei da palestra do reconhecimento. Aí eu me lembrei da palestra do Said, que ele já foi na Casa Espírita várias vezes, César Said. César Said, exatamente. E nós compramos os livrinhos, né, aqueles livrinhos de bolso, né, que a gente adora. Todo dia aqui em casa a gente lê. É uma página do livrinho, e além de fazermos evangelho no lar também. E aí, num desses livrinhos do César Said, que se chama Deus Contigo, na leitura 120, fala o seguinte: doe o seu quinhão de amor aos que cercam, sem exigir-lhes reconhecimento e retribuição. O amor é um sentimento que, ao se dar, mais se engrandece. Nunca deixe de amar, ainda que a sua necessidade de receber seja grande. Estenda as mãos, abrace alguém de forma amistosa e espalhe as bênçãos desse sentimento sublime em seu derredor. O que você der à vida é o que dela receberá agora ou mais tarde. Quer dizer, Said vem falando justamente sobre isso, né? Que nós devemos fazer o bem sem saber a quem, sem esperar esse reconhecimento. É a gente fazer com amor, com coração. Isso Exatamente. chama atenção. E mais ainda, né? Ele diz que quando esse bem ele é feito com a boa intenção, você, na verdade, o que você está doando é o teu sentimento, né? Porque tem muita diferença entre eu doar um agasalho e eu doar um agasalho desejando que aquilo aqueça aquele outro irmão que precisa, colocando naquilo um sentimento de que aquilo faça mais do que se propõe, né? Tem diferença. E aí, normalmente, quando a gente faz isso com o sentimento, a gente saber que o outro recebeu aquilo, a gente saber que aquilo fez bem ao outro, já é o próprio reconhecimento. A gente não precisa nem ficar esperando que aquilo seja alarmado ou que seja agradecido, né? Porque o bem que você faz já é a sua própria recompensa, já é a satisfação, né? Por isso que muita gente, às vezes, faz doações anônimas e tudo mais, porque o resultado daquilo que você está fazendo, você assistir que aquilo teve um bom resultado, mesmo que não saibam que foi você que fez, aquilo já te recompensa por saber
que o seu sentimento empregado ali teve um solo fértil, né? Ele conseguiu alcançar de alguma forma o objetivo. Isso é a recompensa, essa é a satisfação, né? Por isso é tão mais gostoso a gente dar um presente do que receber. Eu adoro dar presente. Eu não dou mais porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse, eu dava. É gostoso você procurar algo que você acha assim, o que será que essa pessoa vai sentir ao receber, né? E às vezes sem data nenhuma, né? Eu olhei um livro e falei assim, nossa, esse livro aqui, será que o fulano ia gostar? Lembrei dele agora, né? Sem ter uma data específica. Mas é gostoso Isso. você ofertar ao outro, não pelo que o outro vai achar, se você é bonzinho, se você não é, mas pelo sentimento que você pode provocar, e isso é já a recompensa, né? Exatamente. Eu também gosto muito de presentear os amigos, né? Mas não necessariamente numa data específica, né? Parece que o nosso coração fica em festa, né? E quando a gente faz também algo bom, também dá aquela sensação, né, de paz no coração, né, de você ter feito algo bom, de você estender a mão. O fazer algo bom não é necessariamente dar um objeto, né? O fazer algo bom pode ser uma palavra amiga, né, um ombro amigo para aquele que está necessitado naquele determinado momento, né? Isso tudo é uma forma também da gente estar ajudando o outro, né? Ajudando com palavras, não só entregando determinados objetos. Aí, Exatamente. dando Pode. continuidade, quantos dos que de público dão grandes somas e, entretanto, as ocultas? Não daria uma só moeda. Quer dizer, aquele que sabe que não vai ser Vai ter uma divulgado, plateia. não daria nada, né? Não daria uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. E eu também me lembrei, né, lendo aqui, do Ayrton Senna. Eu nem sei se foi colocado já no Evangelho. A gente assiste Acho tantas que não. lives, né? Que o Ayrton Senna ele fez tanta coisa boa e aí a sociedade só foi saber disso depois que ele desencarnou, né? Em momento algum ele colocou isso antes, né? Então ele fazia o bem em silêncio. Ele sabia, né? Mas não precisava divulgar aquilo. Então, quando estava lendo, né, eu me lembrei também dessa situação. É, Exatamente. E assim, eu não sei se tem a ver, Andréia, mas eu lembrei olha que viagem, né? Que talvez eu tenha feito uma conexão que não tem a ver. Mas assim, eu lembrei daquela parábola do filho pródigo, né? Que muitas vezes a gente não só espera quando a gente está se propondo a fazer um bem específico, mas como ontem com o Carlos André, a gente estava falando até do trabalho, né? Que muitas vezes a gente vai trabalhar, escolhe uma profissão, mas o que a gente está querendo dessa profissão, né? A gente quer fazer aquilo por amor ao serviço, ou a gente está fazendo aquilo porque de repente aquilo ali me rende mais dinheiro, né? Eu vou ter uma posição social mais bem vista. Então, qual é o objetivo? O que me move naquilo? E quantas vezes a gente se sente mal recompensado, porque, poxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo e, no entanto, eu não recebi. Aí eu lembrei dessa parábola do filho pródigo, em que o irmão que estava lá com o pai, que estava lá na família, que estava cuidando lá, né, da fazenda, enfim, do local onde eles moravam. Quando o outro irmão pediu a parte dele da herança, foi e depois voltou sem nada, né? Ele perguntou, poxa vida, né? Mas eu sempre estive aqui do seu lado e agora o outro que saiu, gastou tudo e voltou, você vai fazer uma festa para receber? Então, como quem diz assim, ele estava ali, mas direto ou indiretamente, talvez ele estivesse esperando a recompensa dele, né? E ficou chateado, porque o outro que não fez nada disso, que fez tudo errado, recebeu uma festa para comemorar, né? E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente nem se dá conta, mas a gente está fazendo algo esperando ser reconhecido sim, né? E quando não é, a gente se frustra.
vários exemplos na vida, né? É claro que é muito importante a gratidão. O exercício da gratidão influencia, ajuda, incentiva para que aquele sujeito persista no bom caminho, né? Então é importante a gente incentivar, a gente elogiar sem massagear o ego, mas incentivar, né? Se um filho arrumou a cama, você dizer, nossa, parabéns, você está arrumando cada vez melhor, olha como você está fazendo direitinho, mamãe não precisa nem pedir mais. É importante o incentivo, né? Mas no fim das contas, a gente tem que mediar isso muito bem, porque senão É, depois, no futuro, qualquer atitude que o exatamente. sujeito... Ontem eu tenho participado, né, do Evangelho, né? E eu Sim, participei ontem também, enfim. É importante a família incentivar, só que tem que ter um equilíbrio, né? Você não pode querer que a criança faça algo já com uma compensação, né? Que na educação a exatamente. gente fala da educação compensatória. Ah, você vai precisar comer a cenoura, né? Comer o chuchu para você depois ganhar um chocolate. Isso é educação compensatória, que muitas vezes os pais acabam fazendo isso. E aí você implicitamente está dizendo que comer cenoura, comer chuchu é tão ruim que a criança tem que ser compensada por alguma coisa, né? Então, Sim, muitas vezes as crianças, desde pequenas, começam a ouvir isso, né? E isso vai perpassando até o vestibular. Ah, se passar no vestibular, se fizer o Enem, né, passar para uma federal, vai ter uma recompensa. Ué, será que estudar é tão ruim que tem que ter uma recompensa? Né? O estudo faz parte da vida. A alimentação saudável faz parte da vida. Então, são esses hábitos saudáveis que nós temos que ter e não esperar uma compensação. Né? Então, isso também é algo muito importante, que eu até discuto isso com os alunos também quando eu estou trabalhando com disciplinas, né, voltadas aí para a educação infantil. exato. E isso acaba sendo falado, né, os pais, os responsáveis, os avós, acabam falando isso porque no desespero, né, na vida corrida, do horário, né, enfim, tem que comer isso porque você vai ganhar isso, enfim, acaba sendo aquela coisa corriqueira. E daria muito mais trabalho de você incentivar, conversar, né? A pandemia agora está nos trazendo o quê? Uma possibilidade de ter mais diálogo, né, em família, da gente poder realizar as tarefas com mais calma, de cada um poder repensar a sua existência aqui no planeta Terra, né? Eu estou aqui por quais motivos, né? O que eu vou carregar daqui, né? Quando eu sair daqui dessa esfera. Então, são muitas questões reflexivas que esse momento da pandemia tem proporcionado a gente também. Porque a gente está escutando muito lado negativo, né? Os desencarnes, a corrupção, a falta disso, a falta daquilo. E é importante que a gente comece a ver a situação também pelo lado positivo. Eu estava até assistindo essa semana uma live de uma professora, de uma filósofa, né? E ela estava colocando isso. O que a pandemia tem trazido de bom para as famílias? Né? Quais são os aspectos positivos? Como que a gente vai, qual é a consequência disso tudo quando terminar essa pandemia? Então, assim, o verbo reinventar tem sido o verbo mais falado, mais ouvido, né? Tanto em termos de escola, de instituição superior, do comércio, do shopping. Ah, temos que reinventar, temos que reinventar. Né? E como que está sendo essa reinvenção também na família, em casa? Como que isso está acontecendo com a gente? Né? Então é para a gente também pensar nessas situações, né? Que tem um lado positivo também, da gente poder realizar as tarefas com mais calma, com mais dedicação. Quantos que, antes da pandemia, tomavam café, os filhos estavam dormindo e iam trabalhar. Quando voltavam, os filhos também estavam dormindo já. Né? Qual o contato dessa família com as crianças, né? Dos pais com as crianças e das pessoas que convivem, né? Na sua família. Então agora não, é o contato direto, né? Diário. E isso tem que ter o diálogo, né? A divisão de tarefas ou fazer juntos.
Então, são muitos desafios, né? Então, É uma muitas pena que vezes... isso tudo é só para uma parte da população, né? Que uma outra parte continua enfrentando o ônibus lotado no centro do Rio, continua saindo agora sem ter o filho na escola, sabe Deus com quem tem ficado. Então, assim, para uma parte da população tem sido ótimo, né? Refletir. Mas para outra, Deus sabe como é que não deve estar a cabeça, né? Com É um certeza. mundo ainda com muitas Para os que diferenças. podem, para os que podem ficar em casa, né? Tem essa possibilidade. Para os que não podem, são muitos desafios. Sim. Muitos desafios e ainda estamos aí num país de desigualdades, né? Com certeza. E Vamos aí, seguir, minha amiga? Isso. vamos. Mas se há modéstia real, também há falsa modéstia. O simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo. Indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que lhe impõe de certo modo... Peraí! Você Estou pulou já esperando. direto. Você leu o parágrafo todo e já pulou direto. Eu achei que você ia parar para comentar. Perdão. É porque quando você leu esse parágrafo, né, dizendo que há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, são aquelas que estão fingindo que estão fazendo na encolha, mas na verdade elas querem deixar uma brecha para serem reconhecidas. Aí Exatamente. você falou lá em cima do Ayrton Senna, né? Que depois que desencarnou, a gente foi saber de um monte de obra que ele tinha feito, e obras grandes, né? Coisas grandes, que poderiam muito bem ter vazado e não vazaram. Uhum. Não precisa necessariamente ser um bem assim tão grandioso, né? Você não precisa abrir uma Claro. fundação, você não precisa. Às vezes é uma coisa ali do Uhum. dia a dia, né? Um olhar diferenciado que você tem sobre um vizinho, uma ajuda que você dá ali no momento em que realmente ninguém está vendo, pode ser das pequenas coisas também. E aí eu fiquei pensando que a gente tem muita história de Chico, né? Que é narrada pelos biógrafos ou por aqueles que conheceram, conviveram com ele. Mas se você imagina Chico, que era exemplo de humildade, o que Chico já não deve ter feito e que ninguém ficou sabendo? Porque ele não falou, Exatamente. ninguém contou. Imagina quantas histórias maravilhosas devem ter e a gente não vai ficar sabendo, porque foi um bem que foi feito e ninguém precisa saber, né? Exatamente. É o bem oculto, né? É o bem Exato. oculto. E no Pois é. próprio filme também do Divaldo, né? Que a gente assistiu agora, né? Mês passado, e ele estava mostrando que ele estava ajudando as pessoas com um pequeno salário, né? Que ele recebia. Então ele ia nas ruas de noite, entregava mantimentos, entregava sopa, enfim, com aquele salário pequenininho. Então, para a gente ajudar o outro, a pessoa não precisa estar recebendo X, Y, Z, né? Pode ser até uma pessoa, vamos colocar assim, que receba um salário mínimo, por exemplo, e que pode e que é capaz de ajudar o outro, né? Geralmente quem mais E ajuda aí, é quem menos tem, né? exatamente, independente de religião, independente de cargo, independente de qualquer situação, né? A pessoa está ajudando. Pode seguir, desculpa. Depois, continuando, então. E qual poderá ser a recompensa do que faz, já tinha lido isso, né? De que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunho de reconhecimento e que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Para esse, né, nem mesmo recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho, as lágrimas que seca pela vaidade,
em vez de subirem aos céus, recaírem sobre o coração do aflito, né? E ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é a moeda falsa e sem valor. E aí também eu pensei aqui, né, na contribuição do José Carlos de Luca, do livro dele, Médico Jesus, que é um livro maravilhoso. Nós até já tivemos palestra, né, na SESC, especificamente sobre o livro Médico Jesus. E tem uma passagem nesse livro, na página 137, que fala sobre a terapia do amor, que é uma passagem lindíssima, né? Que diz o seguinte: o ato espontâneo de ajudar o próximo provoca uma explosão de endorfinas. O que seria a endorfina? Seria um hormônio presente no cérebro, né? Que traz uma ação analgésica. E demonstrar que nós fomos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, o nosso corpo funciona melhor. Temos uma sensação de bem-estar incrível. A alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. Fomos concebidos por Deus para vivermos no amor, para vivermos uns ao lado dos outros em um regime de ajuda mútua. Dar e receber o amor, cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representam uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. A caridade é curadora, porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão, pode fazer milagres pela nossa saúde. Né? Então, é exatamente isso. Né? A caridade, ela pode acontecer de várias formas. Né? Nesse momento, de dar um aperto de mão, mas a gente pode levar uma palavra de conforto, a gente pode fazer um gesto caridoso, né, com as tecnologias. São formas que a gente pode estar realizando para estar desenvolvendo essa nossa caridade e o quanto faz bem para o coração. Né? E a gente não precisa sair divulgando isso. Exato. Ontem a Juliana Bender, que tá fazendo um trabalho também do estudo do Evangelho à noite, ela estava falando sobre a somatização dos nossos sentimentos, né? O quanto que o nosso corpo responde àquilo que vai dos nossos sentimentos, né? Da nossa intenção, das nossas atitudes, como que o corpo responde, né? Então tudo está muito interligado. É importante a gente lembrar que o perispírito, que recebe as impressões do nosso espírito, que é o corpo espiritual, né? O perispírito, ele imprime na matéria, no corpo físico, aquilo que a gente, como espírito, produz, né? Então é muito importante esse texto que você leu aí, inclusive de como que a gente se sabota, porque quando a gente está fazendo a caridade falsamente, né? Quando a gente está fazendo aquilo com o intuito da gente se promover, isso gera uma coisa diferente do que aquela caridade apenas pelo bem, né? O bem pelo bem. A gente gera sensações de angústia, de expectativa, de será que eu vou ser reconhecido, de será que vão ver, de será que vão fazer, uma ansiedade, uma coisa que não é a mesma coisa da caridade desinteressada. E, consequentemente, o corpo da gente, ele ele é aquilo que vai dizer a que a gente veio, né? Então a gente se sabota sem saber e se prejudica, porque em verdade não é isso que a gente está produzindo para o nosso próprio bem. Então foi perfeito você trazer esse trecho do livro, viu? Muito interessante. E uma outra questão, que quando a gente faz a caridade, quando a gente faz o bem, a gente está trabalhando para Jesus, né? Então a nossa tarefa é para Ele, né? Em prol dele, né? A causa é para ele. E aí não vai existir, a gente não vai sofrer, porque quando a pessoa faz o bem esperando a recompensa, tem o sofrimento, né?
Poxa, mas eu Sim, esperava, né, que fosse assim, né? E aí vem o sofrimento, e isso é muito ruim, e o corpo acaba reagindo, né? Aí, dando continuidade, que eu também separei outras leituras aqui para fazer, né? Pena que o vídeo não vai. está funcionando, e eu lembrei da Nilce, né, que aconteceu a mesma coisa Foi, é verdade. do vídeo. É, Aí, dando continuidade, vem lá. A beneficência praticada com a ostentação tem duplo mérito. Sem ostentação. Sem ostentação, desculpa. Sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiário, faz-lhe aceitar o benefício, sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então, aqui também é importante discutir, né? Qual seria essa diferença, né? Desse serviço Sim. em receber uma esmola. Também é algo para a gente refletir. E eu vejo assim que tem gente que, né, quando eu estou dirigindo, indo para Macaé, enfim, e aí a gente vê às vezes na porta do banco as pessoas pedindo dinheiro, né, comprar uma jujuba, e aí tem gente que fala, vou comprar uma jujuba, pronto, já fiz minha parte, né, vou dar uma esmola ali, pronto, já fiz a minha parte. Mas será que é isso? A caridade, será que ela pode ser representada com essa simples ação? Ou seria algo maior do que isso? Então, também para a gente pensar, né? O Eu acho que que a é gente essa é tão caridade? imperfeito ainda para definir o É, que é a caridade. A gente está ensaiando, né? é, com certeza. Deixa Aí só eu depois, parar para responder fala, rapidinho uma amiga aqui que tá? ela Mas é perguntou, ótimo você. A Pri perguntou aqui qual o perfil que tem feito Evangelho à noite. Tem dois. Tem o @nosso, evangelho, online. Depois alguém se puder digitar aí, porque eu não consigo digitar com o telefone parado aqui. Que é o perfil às 8 horas da noite. E tem o da É com Juliana o Sérgio Bender, que é Bruno. isso, com o Sérgio Prum. E tem o da Juliana Bender, que é 9:30 da noite, que é o Juliana Bender. Isso aí. Perfeito, Alê. Muito obrigada por responder, amiga. É bom a gente divulgar mesmo. Vamos lá. Pode continuar, Vamos Andréia, perdão. divulgar. Então, ora, converter em esmola, né? O serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada. Esse pedaço é muito lindo. É delicada, é engenhosa ao dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. E aí, nesse parágrafo que fala sobre a questão da generosidade, eu queria especificamente falar. é, eu tenho uma coleção de livros de literatura infantil que se chama O que Cabe no Meu Mundo, né? Se tiver aí algum aluno me ouvindo, vai até saber disso, né? Essa coleção é uma coleção que fala sobre os valores. Então, tem um livro que fala sobre amizade, respeito, honestidade, justiça. É uma coleção, né? São mais de 20 obras. E aí, o livro que fala sobre generosidade, que inclusive esse material, eu e o Cacau, a gente utiliza esse livro com um trabalho que a gente faz com as gestantes lá em Macaé.
na Casa do Caminho. A gente conta as histórias, né, para as gestantes, trabalhando a questão da construção dos valores. E também uma forma delas aprenderem a contar a história para que as mães depois possam contar histórias para os seus filhos. E aí, nesse livro, que é um livro de literatura infantil, que não é especificamente do espiritismo, mas que, por se trabalhar a construção de valores, acaba tendo uma correlação. E aí eu queria ler uma parte aqui do livrinho, que é bem interessante, e aí eu vou dedicar essa história que eu vou ler, que é bem curtinha, né, para a Juliana, para o Miguel, para a Alice, para a Sofia, para a Jéssica e para todas as crianças aí do planeta, que fala o seguinte: generosidade é amar ao próximo, ajudá-lo, sem esperar qualquer tipo de recompensa. E aí você vai lendo a história, e a história aparecem os animais, né? E é muito interessante. Então diz assim: generoso é estar de coração aberto para fazer todo o bem possível às pessoas que nos cercam. Quando vejo alguém em dificuldade, sinto um aperto no peito e me coloco em lugar do outro. Há simples coisas que podemos fazer para ajudar. Quando arrumo o meu quarto, por exemplo, quando eu separo os brinquedos que não uso, as roupinhas que não me servem mais e entrego para minha mãe. Quantas crianças agora vão poder brincar com tudo que está sendo doado? Dar uma palavra de consolo a quem necessita também é um ato de generosidade. Saber que alguém se preocupa com a gente ao meu lado, a mais alegre, quando todos Voltou. procuram praticar o bem. Devemos ajudar as pessoas sempre que podemos. A paz do coração e da consciência é a nossa maior recompensa. E aí, no final, o autor, o livro foi escrito por Kátia Trindade, né? E é uma coleção, como eu falei, o que cabe no meu mundo. E aí, no final, tem uma dedicatória, uma orientação para os pais, né? Fala assim: aos pais e educadores. Dar a alguém alguma coisa que lhe falta, mais que é direito dele, é ser justo, agir com justiça. Um tempo extra após as aulas para ajudar aqueles que têm mais dificuldades está sendo generoso. A criança desenvolve naturalmente a ideia de que generosidade, né? Quando começa a se comover pelo sofrimento do outro. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir simpatia pela situação dele, é a semente da generosidade. Deve, porém, ser estimulada pelos exemplos dos pais, dos responsáveis, dos avós, né? E outros adultos, que ao se dedicarem aos outros, além do esperado, mostram que essa virtude pode tornar o mundo um lugar melhor. Então, ou seja, através da literatura infantil, a gente vai trabalhando a construção de valores, né? E como é bom a criança, desde pequena, estar ouvindo histórias, né? Perceber aí primeiro é o deleite, é ouvir a história como algo prazeroso, né? Curtindo esse momento. Que muitas crianças no Brasil começam a ter contato com a literatura infantil quando vão para a escola, né? Em função da situação em que vivem. Né? Muitas famílias não têm acesso à internet, ao computador, não têm livro em casa, e isso só vai acontecer quando eles entram na escola. Então, se existe essa cultura, esse estímulo, essa possibilidade, né, essa oportunidade, desde que o bebê nasce, né, que a gente pode desenvolver
projetos pedagógicos a partir do berçário, isso faz com que a criança cresça já com outros hábitos em relação à literatura infantil. Então, esse trabalho também pode ser feito aí com as crianças. Exatamente, excelente. Tem até um projeto Leia para uma Criança, né? Você não precisa ser pai ou mãe. Exato, muito bom você trazer isso. Eu queria agradecer as pessoas que dão feedback quando a internet trava, porque eu fico sem saber se eu preciso fazer alguma coisa ou não, e a galera está sempre atenta aí. Muito obrigada. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que me incomoda um pouco, não sei, pode ser por causa da minha sombra ainda, né? Eu não deveria ter ficar incomodada com isso, mas me incomoda um pouco a gente falar o tempo todo de que todo mundo vai sair melhor dessa quarentena, porque a quarentena a gente tem que sempre ver o lado positivo. Eu concordo que a gente tem que ver o lado positivo, realmente tem, né? Mas se a gente ficar só nisso, não vai acontecer nada. Porque tem muita gente que não consegue enxergar positividade, porque não está sendo igual para todo mundo, né? É muito bonito a gente dizer que vai ser lindo, que todo mundo está repensando a vida, reinventando, refletindo, mas tem muita gente que está nessa reflexão, obrigando, às vezes à toa, né? À toa, entre aspas, sem necessidade, a escola a diminuir a mensalidade. As escolas estão passando por problemas seríssimos, né? E assim, se meu salário não foi mexido, se eu tenho estabilidade no meu trabalho e eu posso continuar pagando, por que eu vou ficar reclamando e querendo baixar, gente? As escolas estão sofrendo muito com isso. E as pessoas só querem ver o tempo todo o seu próprio lado. Porque eu estou em casa, tendo que ensinar meu filho. E aí? Eu ainda vou ter que pagar para os professores ficarem em casa? Então é uma falta de empatia tão grande. Muito e às vezes essas mesmas pessoas estão reclamando, estão dizendo que está tudo lindo, que a quarentena todo mundo vai sair melhor. Não vai sair melhor enquanto a gente não parar para refletir que se não está bom para o meu irmão, não vai estar bom para mim. E não tá bom para a galera, gente. Não tá. Ontem eu vi uma foto, me chamou muita atenção. Um monte de gente de máscara num transporte completamente lotado no centro do Rio. Porque assim, fica em casa, mas o auxílio do governo não vem. Não renovaram a suspensão do contrato de trabalho. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito de política, né? Mas como que fica em casa se a gente precisa continuar pagando o salário do funcionário? E a gente precisa receber, e a gente precisa comer. E aí? E se o isolamento não funciona, a curva não abaixa. Se não abaixa, a gente também tem medo de sair na rua. A gente fica perdido e aí as pessoas que não têm... grande. E aí as pessoas que estão tranquilas, elas são as que mais sustentam esse discurso de que está tudo lindo, de que está tudo maravilhoso, que todo mundo vai sair melhor disso. Não vai. Se a gente não se mexer, vai ter gente saindo muito ruim disso, né? Vai ter gente saindo muito sofrido. E isso pode agravar ainda mais a diferença social, que já é enorme da onde a gente vive. Enfim, isso foi um desabafo, porque eu tô assim... eu fico tensa com essas coisas, né? Mas enfim, faz tudo parte do momento evolutivo que a gente está vivendo. A gente tem que ter um olhar espiritual sobre isso, mas além do olhar espiritual sobre isso, a gente precisa arregaçar a manga e fazer alguma coisa uns pelos outros, né? Porque senão nada vai funcionar. E a questão agora também, Dorinha, se fala muito de inclusão, né? E quando se fala em inclusão, a primeira coisa que a gente pensa é nos deficientes, né? Mas a inclusão é muito mais que isso, é a inclusão do analfabeto, é a inclusão do pobre, é a inclusão do negro, né? E a inclusão das tecnologias também. Então, o que eu estou percebendo é que agora aqueles que tinham dificuldade estão tendo mais dificuldade ainda, porque quem não está tendo acesso às tecnologias está ficando mais excluso ainda, né? Então, por exemplo, o último grupo que era para receber os R$ 600, que era o grupo de quem não tinha conta bancária e nem recebia Bolsa Família, como é que esse grupo tinha que ter um e-mail, né? Responder o e-mail, se cadastrar para receber os R$ 600. Então, muitos não conseguiram, porque o que é simples para a gente, como entender o que é um chat, ter um e-mail, né? Responder um MSN, para muitas essas palavras estão totalmente fora do contexto. Né? Sim, então, exatamente. É realmente um sofrimento muito grande. São muitos desafios que a gente tem no nosso cotidiano
E eu vejo que a educação infantil é que está sendo mais massacrada, né? Porque a questão também de enviar as tarefas online para as crianças fazerem, né? Até que ponto que isso tem sido produtivo também? Então, eu estou vendo crianças que estão querendo quebrar o computador, né? Porque a criança fala: mamãe, eu quero correr, eu quero andar de bicicleta, né? Eu não quero ficar apertando o dedinho na tela, né? Então, são muitas questões aí para a gente pensar também sobre a pandemia. Tem o lado Exatamente. positivo, né? E tem o lado aí para a gente rever aí muitas questões, né? E E aí, a para segunda finalizar, coisa, rapidinho. A segunda coisa que eu ia falar é justamente sobre isso, né? Que a gente fala assim, o bem é tímido, porque tá lá escrito no Evangelho, não faça a mão esquerda que não sabe a mão direita. Mas o mal grita, o mal faz alarde. Mas se a gente for pensar, veja bem, olha a diferença, né? Olha só quem que é responsável pelo bem ser tímido. É claro que aquele que fez a boa ação não vai chegar na frente de todo mundo, não deve chegar na frente de todo mundo e dizer assim, olha, eu dou todo mês tanto, 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 tanto. Viu como eu sou bom? A gente não vai fazer isso. Mas e também não vai fazer aquele cara que roubou o banco. Ele não vai chegar no meio da plateia e dizer assim, vejam como eu sou mal, eu roubei o banco. Ele não vai fazer isso. Mas por que a notícia dele propaga mais? Quem é que espalha a notícia dele? Somos nós. Aí exatamente. a gente espalha a notícia do malfeitor, mas o benfeitor, que a gente sabe, não posso espalhar, porque eu vou deixar ele vaidoso se eu ficar contando para todo mundo que ele faz isso, né? Eu não posso espalhar, porque o bem tem que ser, não faça a mão esquerda, que faz a mão direita, né? Então, fica por isso mesmo, e o exemplo dele vai arrastar quem estiver ali perto, eu não vou contar. Mas a gente conta o do malfeitor, né? Então, olha que discrepância. Quem que é o responsável por esse movimento? Não é o autor da situação, não é quem faz o bem ou quem faz o mal. Mas somos nós que participamos de tudo isso, né? Que vivemos nesse meio. Então, se eu divulgo uma notícia ruim, por que eu não divulgo 3, 4 notícias boas, gente, né? Boas, exatamente. Então somos nós os responsáveis e não os autores, né? Nem o malfeitor vai se divulgar, se autopromover, e nem o benfeitor deve fazer isso, porque sabe que aquilo ali é Uhum. uma questão de orgulho. Mas nós temos o dever, né? Não só de fazer o bem no limite de nossas forças, André, como está aí no 642, mas de divulgar o bem no limite de nossas forças, porque a gente com muita facilidade divulga o mal, né? Com a desculpa de que não é só para alertar. É só para alertar que eu vou divulgar isso aqui, ó, só para alertar. E aí sai divulgando, né? Fake news, notícia ruim, mas não divulga as coisas boas, né? Ou não valoriza as coisas boas, né? Às vezes a sua casa espírita está fazendo um trabalho bacana, está fazendo palestra online. Na época que você ia lá, você ia presencialmente porque tinha um passe depois, né? E aí você ia tomar passe. Mas agora que é online, não tem passe nem nada, eu não vou assistir, não. Eu vou assistir a palestra lá do Haroldo, que é famoso e que fala muito bem, né? E aí a gente vai nesse movimento. E é isso que eu queria falar. Vamos lá. Continue, Andréia. Todo seu agora. Então, quantos minutos tem para a gente Temos finalizar? 12 minutos. Tudo seu. Hum? Quanto? 12. 12. 12. Isso. Então, isso tudo. Muitas questões, né, para gente pensar, refletir. Mas é muito importante, diante de qualquer situação difícil que a gente passe, que a gente esteja com o nosso coração em paz, né? Isso ajuda muito a gente se superar, a gente passar pelos desafios da vida, passar pelas dificuldades, são as pedras no caminho, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né? O que faremos com as pedras? As pedras podem ser desafios e a gente entrar em desespero, mas também a gente pode juntar as pedras e fazer um grande castelo, né? Um grande castelo com as pedras. Então é para a gente começar a ver os problemas e os desafios com outros olhos também, né? E o nosso coração precisa estar em paz, né? Então agora eu queria fazer a prece final. Gostaria de pedir para que todos fechem os olhos, que respirem lenta e profundamente,
vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Maior e a toda a espiritualidade amiga, né? Te pedimos, ó Pai amado, muita paz, muita saúde, muito amor e harmonia, né? Nesse momento. Te pedimos também por todos aqueles que se encontram deprimidos, acamados, encarcerados, desesperados, para que possam ter esperança de um futuro melhor. Te pedimos também, Pai, por todos aqueles que desencarnaram, para que possam seguir o seu caminho, perceber que a morte não é um fim, mas um recomeço de uma nova etapa em suas vidas. Te pedimos para que nos intua, né, para que nosso caminhar aqui no planeta Terra seja um caminhar sereno. Te pedimos também por todos aqueles que se encontram nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos, para que possam ser amparados pela espiritualidade maior. Te agradecemos, Pai, por essa vida, pelo ar que respiramos, por essa oportunidade que estamos aqui no planeta Terra, fazendo as nossas evoluções moral e espiritual. Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa em nossas vidas. Se ainda tiver um tempinho, não sei se ainda tem como ligar ali? Para a gente botar uma musiquinha de fundo agora, uns minutinhos, aí a gente termina ouvindo uma música que está disponível. Eu queria colocar aqui a Oração de São Francisco, que está disponível no YouTube, e a gente terminaria, né, o nosso café tomando a nossa água, que é o nosso remedinho, né? Então, cada um agora pega o seu copo de água, e vamos ingerir essa água sendo o nosso remedinho de hoje. Cada um para ouvir? De vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver dúvida que eu leve, onde houver erro que eu leve a verdade, e a Tô ouvindo até a batida do cacau.
É isso. Agradeço muito essa oportunidade, né? Apesar do vídeo não ter funcionado, né? Mas a voz funcionou. Muito bom. Agradeço de estarmos aqui juntos. Agradeço a todos que participaram conosco. Que tenhamos um dia de muita luz, de muito amor e que os nossos corações permaneçam em paz. Muito obrigada, Andréia. Muita gratidão por ter compartilhado conosco suas reflexões, seus estudos, né? Ter acrescentado tão bem ao tema. E um abraço muito grande para o Cacau, nosso amigo aí que está com você. Gratidão, que a gente possa estar junto outras vezes. E obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã aí. Beijos a todos, obrigada. Hoje a gente não pôde parar muito para ver o comentário, porque eu fico um pouco perdida. Quando a pessoa não está aqui e eu não estou vendo, eu fico muito atenta em escutar. E aí eu às vezes me perco vendo, né? Mas eu sei que todo mundo esteve aí participando e eu agradeço muito cada um, viu? Beijo grande a todos. Andréia, até breve, se Deus quiser. Breve, muito obrigada. Beijo no coração.